Evangelho, terça-feira da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: foram 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos o 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje o diálogo de Jesus com os discípulos marca a preocupação do Senhor para que o fermento dos fariseus e o de Herodes não chegue ao coração dos discípulos. Porém, no Evangelho de hoje, também vemos um momento em que o Senhor não se decepciona com os discípulos. Talvez falar em uma decepção seria colocar no coração de Jesus algo que o tivesse surpreendido, quando na verdade ele conhece os corações, mas uma preocupação mais intensa do coração do Senhor em relação aos discípulos. Hoje Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles estejam acordados, estejam atentos, pois o Senhor está abertamente falando sobre um tema de grande importância, mas os discípulos estão dispersos com os seus corações, atentos sobre outras preocupações e outros interesses, diferentes daquele que Jesus dispõe para eles. Às vezes é possível, queridos irmãos e irmãs, caminharmos ao lado do Senhor, mas com o nosso coração completamente orientado para os nossos interesses, sem percebermos e sem assumirmos para nós o que o Senhor tem nos mostrado, o que o Senhor quer nos mostrar e o que é, naquele momento, importante para nós. Vejam, Jesus está apresentando para eles uma realidade que precisa estar presente em seus corações. Qual, Padre Fábio? A distância do modo de ser e de desejar as coisas de Deus e o modo de se relacionar com elas. E usa como referência a postura de Herodes, que, conhecendo e ouvindo as coisas que Deus lhe diz, não abandona o convívio dos perversos e dos malvados, e dessa forma até o que lhe causava gosto vem lançado fora. Lembremos que Marcos apresenta o fato de que de que Herodes gostava de ouvir a pregação de João Batista, mas não obstante isso, termina ao lado de Herodíade e de todos os demais convidados, sendo indiferente à morte
de um inocente. Com tristeza, ele acolhe o pedido daquela mulher, mas com prontidão leva à morte um inocente. Então, um contraste entre o coração que vê e conhece as coisas de Deus, mas não abandona o convívio dos malvados, ou seja, vendo e conhecendo Deus, não segue como um amigo de Deus a companhia de seus amigos, para que o seu coração se fortaleça nesse amor, nesse zelo e no guardar a palavra. Deus não apenas fala, mas Ele caminha conosco, Ele caminha por nós. E é preciso que escolhamos caminhar com Ele por Ele. E a outra referência que o Senhor coloca é a dos fariseus, que temos visto insistentemente nesses últimos dias. Como eles vêm de Jerusalém para pedir sinais ao Senhor, foi o evangelho de ontem, mas com o coração já decidido e transviado. Eles que receberam a graça dos céus, eles que receberam as bênçãos de Deus, para que pudessem ser conhecedores da sua palavra, da sua escritura, estão obstinadamente traçando uma oposição contra Deus. Enquanto um acolhe o que Deus diz, busca o convívio dos perversos e perde tudo, tornando perverso o seu coração, como dos perversos com quem ele convive, os fariseus, por sua vez, eles não têm um convívio dos perversos porque andam, digamos assim, ao lado daqueles que são considerados os homens abençoados por Deus, mas os seus corações, que conhecem as coisas de Deus, já obstinadamente decidiram de retirá-lo de sua vida. Então, aparentam vir de Deus, mas os seus corações já não pertencem mais a Ele, por escolha deles. E o Senhor diz: atenção e cuidado com esse fermento, o fermento da falsidade, pois os discípulos estão caminhando junto com Jesus, estão ouvindo e vendo as coisas do alto, mas ainda podem se deixar levar, mesmo tendo convívio, mesmo tendo a revelação que vem do céu, pois o Senhor disse: a alguns foi dado conhecimento em parábolas, mas a vocês é dado conhecimento do céu. Então o Senhor dá o conhecimento aos discípulos, mas esse conhecimento pode ser perdido. E mesmo convivendo com Ele, o coração pode se obstinar a um caminho perverso e malvado. E isso começa quando os interesses e as preocupações desse mundo se tornam maiores no coração dos homens, a ponto deles desprezarem a Deus e o que vem de Deus. Então, Jesus dessa forma está educando e chamando seus discípulos a uma atitude de vida no amor pelo próximo. Muitas vezes precisamos ser fortes no falar, para que os seus olhos se abram e o seu coração não pereça. Da mesma forma, o Senhor fala com os discípulos hoje, para que os seus olhos se abram e os seus corações não pereçam, não se dispersem. Por isso as palavras duras do Senhor e também a repetição do termo: a outros, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, mas a vós foi dado do céu o conhecimento dos mistérios de Deus. Então, como assim? Tendo recebido essa graça, vocês agora vão passar para o lado daqueles que, tendo ouvidos não ouvem, olhos não veem? E Jesus chama de volta seus discípulos para junto de si, para terem a docilidade de ouvir e de aprender com o Mestre,
e de não passar à sua frente ou de querer antecipar-se a Ele por conta das preocupações e dos anseios desta vida que vão sufocando o coração. E de amigos de Deus pode levar os homens à condição da inimizade a Ele. Peçamos a Deus a graça de termos sempre a luz do Espírito Santo, mas sobretudo a mão de Deus a educar-nos e a arrancar-nos de um caminho de dispersão, de uma atitude que nos fecha para viver como Deus nos pede e para colocar em prática o que o Senhor nos oferece. Pois o nosso Deus é bom e misericordioso, eterno é o seu amor, e Ele age em favor da nossa salvação e da nossa santificação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão de Santa Bernadette, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.